Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol, e no anoitecer vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol, e no anoitecer vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo, vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia, vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo, vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia, vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Pam, pam! Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova TV Mundo Maior. Olá para você que está aí nos ouvindo e assistindo. Gratidão pela sua companhia e pela sua audiência maravilhosa. Eu disse que aqui é o Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele, você já ouviu, Toninho Ciardulo. Olá, Toninho. Olá, querido amigo Fernandinho, famoso Nando, mas o nome do Nando é Fernando. Querido Nando. Então, a você um abraço, Nando, e a todos os ouvintes, telespectadores. Vamos aí com mais um pouquinho de falando do nosso mestre Jesus. Esse é o cara, Jesus. Vamos lá. É exatamente, falar sobre o Mestre Jesus. E quero mandar um abraço para toda a equipe da FEAL, essa família que está trabalhando lá nos bastidores para chegar a essa programação. Um abraço aí no coração. Muito bem, então nós vamos trazer do livro de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Embaixadores do Cristo. Se você for nesse livro, o capítulo é 115. Nós vamos ver aqui, não é, nesse embaixador do Cristo, que tem uma passagem de Paulo, Coríntios 2, capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte do Cristo. Né? Paulo que disse isto. Que responsabilidade, né, Toninho? Então, Nando, já é uma grande responsabilidade, porque a gente pode ser embaixador de outras coisas também. Você vê como é interessante? Quando a gente começa a fazer uma leitura, Nando, a gente já tem algumas ideias, né? A gente pode ser da parte do Cristo e pode ser da parte do nosso ego, né? Da nossa pretensão, né? Quando a gente, de repente, a gente pode se filiar a algum tipo de religião, né? Que prega determinadas coisas que não são muito da parte do Cristo. Com todo respeito, todas são importantes. Mas, de repente, algumas pessoas que lidam com algumas religiões não fazem coisas da parte do Cristo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui embaixo, né, Nando? Mas é uma grande responsabilidade, é verdade, Nando. No texto do livro, aqui no início, no primeiro parágrafo, na catalogação dos valores sociais, todo homem de trabalho honesto é portador de determinada delegação. Se os políticos, né, e administradores guardam responsabilidades do Estado, os operários recebem encargos naturais das oficinas a que emprestam seus esforços, né, de lá do alto ou abaixo ou alto, em qualquer posição que a gente possa estar, simples ou não, temos a nossa parte, o nosso quinhão, né, Toninho? Exatamente, Nando. Olha, do chefe à pessoa chamada mais subalterna, todas as pessoas têm importância. Aqui fala assim, todos são delegados, porque recebem uma determinada delegação.
Normalmente um delegado, né, quando você tem uma convenção, é alguém que representa uma classe ou um grupo, né, uma coisa. É uma importância muito grande. Você fala assim, lembra do nosso querido Adão Nonato, né? Ele falando assim: eu sou rico no que o outro é pobre, mas sou pobre no que o outro é rico. Por exemplo, o chefe de uma instituição é muito importante essa organização. Ele tem uma chefia, uma direção para manter a ordem, a disciplina, né? Mas ele, de repente, não sabe fazer uma série de coisas que uma pessoa subalterna, entre aspas, a ele faz. Então, olha só, todos nós dependemos uns dos outros, né, Nando? Tudo é importante, desde o chefe até a pessoa que faz qualquer coisa, um trabalho chamado mais humilde. E numa casa espírita, Nando? Não é a mesma coisa? Muitas vezes, algumas casas têm, vamos chamar assim, de algumas pessoas expoentes, né, na casa. É a casa do fulano, é a casa do ciclano, é a casa lá do fulano, entendeu? E eu fico pensando assim, e aquele resto do pessoal, tudo que trabalha ali, né? Pessoal que faz a faxina, que organiza, que arruma o som, que, né? Ou seja, tudo naquela casa é importante. E vou dar um toque, viu, Nando, que é muito importante. É, quando você fala que a casa é de fulano, aumenta até a responsabilidade da pessoa. Se a pessoa for uma pessoa que chama para ser, é minha casa, é a casa do fulano, do ciclano, é uma coisa assim, até que precisa trabalhar às vezes a vaidade, o orgulho, essa coisa, não é por quê? Porque aumenta a responsabilidade dele, porque tudo que acontece é a casa dele. Ah, mas a casa estava suja. Você viu, a casa do fulano estava suja, né? Então, quando estiver limpa, você fala assim, ó, a casa está limpa porque tem um monte de gente que vem aqui, que lava, que passa, que traz os panos, que limpa, que deixa o banheiro limpo, que organiza as coisas, que compra as águas, que etiqueta as águas quando tem que etiquetar. Ah, quem faz esse tipo de trabalho, né? É muito importante a gente trazer para a casa espírita e para o mundo, né, Nando? Tudo é importante, né? Então que a gente saiba valorizar todos os trabalhadores, em que nível for, casa espírita, na rua, qualquer lugar, né, Nando? Muito importante. É, o centro espírita que, né, que eu nasci, né, porque bem jovem comecei lá, o presidente sempre dizia, né, a pessoa mais importante, né, vocês podem achar que é o presidente aqui da casa, né, aquele dirigente que faz parte aqui da casa, mas a pessoa que abre a porta e que recepciona as pessoas, que acolhe as pessoas lá na porta, que vem pela primeira vez na casa, essa pessoa é mais importante, né? Lógico que, né, numa engrenagem, todas as peças têm a sua importância, mas aquela peça que é o coração, muitas vezes, né, daquela engrenagem, ela é uma peça importante também, ou numa hierarquia, não uma hierarquia de poder, mas uma hierarquia até de caridade, né, de quem ali realmente está fazendo o que recomenda os bons espíritos. Essa pessoa é muito importante. Pessoa lá da cantina, a pessoa lá que atende no momento dos trabalhos sociais da casa, né? Porque todo mundo vai lá na palestra, vai lá no passe, vai nos estudos, vai nas tarefas mediúnicas, mas muitas vezes lá na questão social, quando tem que atender uma pessoa que está precisando de ajuda, de socorro, e isso acontece muito no centro espírita, até em plano de emergência, que às vezes está acontecendo lá o trabalho de palestras. Hoje é dia de palestras e passes, né, aqui na casa. E aparece alguém que está precisando de um alimento, ou está precisando de um medicamento, está precisando de uma ajuda. Quantas vezes eu vi, né, aquela pessoa que cuida do departamento social socorrer uma mãe, né, uma pessoa doente, é, em meio aos trabalhos que estavam acontecendo. E nem todo mundo está disposto a fazer isso, né? Ah, eu faço já a minha parte aqui no centro, né? Vou lá, trabalho, eu faço meu trabalho mediúnico, faço isso, faço aquilo, mas uma emergência, uma coisa que precisa, né, de a gente dar um pouco mais de nós, às vezes isso não acontece, né, Toninho?
Exatamente, Nando. A gente lembra sempre do nosso querido Francisco de Assis, na igreja de Santo Damião, quando ele começou a fazer a reforma da igreja, que ele pensou que era reforma de pedra, né? Que ele fazia o quê? Ele chegava lá, antes de fazer os encontros, ele varria a igreja, né? Olha que belo exemplo para nós, né? Varria a igreja, sem nenhum problema, né? E não vamos colocar isso em pauta, né? Mas tem muita gente por aí que não é capaz de varrer o centro, não. Mas cada um vai aprender no seu tempo, né, Nando? Cada um vai aprender no seu tempo. A gente não vai julgar ninguém, mas é cada um que pense, né? Como funciona isso aí. Vamos no texto aqui, então. Cada homem de bem é mensageiro do centro de realizações, onde atende ao movimento da vida em atividade enobrecedora. As ruas estão cheias de emissários das repartições, das fábricas, dos institutos, dos órgãos de fiscalização, produção, amparo e ensino, cujos interesses conjugados operam a composição da harmonia social, né, Toninho? Olha que coisa linda isso, Nando. Eu acho maravilhoso. O Emmanuel, aqui ele cita tantas coisas, ó. Ele fala, cada homem de bem é mensageiro, ó, todo homem que faz as coisas com amor, né? Um centro de realizações onde atende ao movimento da vida em atividade enobrecedora. E ele vai falar assim, olha, nas ruas estão cheias de emissários, né? Nas fábricas, nos institutos, nos órgãos de fiscalização, produção, amparo. Ele está citando tanta gente que, de alguma maneira, a gente sempre comenta aqui, né, Nando? A nossa vida depende de tanta gente, rapaz. Para a gente estar falando aqui, Nando, ó, tem eletricidade, tem alguém que colocou, passou o fio no poste aí, essa eletricidade vem de algum lugar, tem alguém que fez o fio, né, para passar essa eletricidade, a lâmpada que está aqui, né, que está na frente da gente, para a gente ter uma visualização melhor, o equipamento que a gente usa. Estou tomando uma água, alguém engarrafou essa água para a gente tomar, Nando, né? Olha quanta coisa. Aí, quantas coisas existem. Aí tem um pessoal que fiscaliza as coisas, né? Quanta importância. Todas essas pessoas, Nando, são que compõem a harmonia social. Minha mãe falava assim uma coisa assim, né? Quando eu fazia farmácia bioquímica lá na USP, né? Eu parei porque eu queria fazer pesquisa e na época não tinha pesquisa, né? Minha mãe falou assim, filho, você pode ser um lixeiro, mas seja um bom lixeiro. E ela falou assim, mas qual o problema, né? A gente fala assim, a lixeira é uma profissão, por quê? Porque normalmente essas pessoas não são vistas, não. São aquelas pessoas invisíveis, né? A gente assim tem o hábito, né, de não perceber algumas pessoas, né? Eu lembro de uma pessoa que fez um experimento bem interessante. Era um aluno e era um aluno muito popular na escola, muito popular. Todo mundo conhecia ele. Um certo dia ele se vestiu, né? Nós já contamos isso aqui, acho, né, Nando? Ele se vestiu de faxineiro, bonezinho e tal, e ficou lá limpando. E ninguém percebeu que era ele, porque ele estava com a roupa de faxineiro. Ou seja, quantas vezes a gente não percebe tantas pessoas que são importantes. E outra coisa, são pessoas que fazem parte da equipe de Deus, da equipe de Jesus, para a gente estar aqui, Nando. Ou seja, tratar essas pessoas com carinho, com gratidão, né? Essas pessoas, vai ter um dia que com certeza elas vão ser mais valorizadas, né? Porque eu fico pensando assim, às vezes eu passo aqui com esse calor que está hoje, por exemplo, não sei se as pessoas vão assistir um dia que está calor, mas você imagina um calor, um dia de muito calor. Parece que hoje a temperatura aqui em São Paulo ia chegar a 39 graus. Eu vejo um pessoal na rua abrindo vala para arrumar coisa de encanamento. Você imagina que um camarada embaixo desse sol, Bruno? E é uma pessoa que às vezes, muitas vezes não é valorizada, né? Não recebe o respeito pelo trabalho dela e nem talvez um salário que fosse mais digno, né? Por uma condição tão que exige tanto, né, do corpo, do físico, né, da pessoa, da força física mesmo, né? Então um dia vai ser melhor, com certeza as pessoas vão valorizar mais essas pessoas, né? Depois, Toninho, que eu ler mais um trecho aqui, eu queria que você falasse, lembrando dessa questão da composição e harmonia social, você falar da colcha de retalhos, porque ela tá nesse contexto, cada um, né, uma parte dessa colcha de retalhos. E aí ele fala aqui que é necessário, contudo, não esquecermos
que os valores da vida eterna não permaneceriam no mundo sem representantes. Então, temos os representantes em cada instância, em cada setor, em cada posição, sempre é necessário alguém ali, né? 20, e às vezes a gente, em cidade grande, está acostumado com uns 20, sempre, posto de gasolina 24 horas, não sei o que, 24 horas, comércio 24 horas. E quem é que está ali naquele momento das 24 horas, né? Então, nesse contexto social aí, essa colcha de retalhos, né, Tony? Eu vou falar, vou mostrar, vou pegar a coxa de retalhos para mostrar para quem estiver assistindo, né, Nando? E vou falar um pouquinho para ela que é bem interessante, né, Nando? É, Então, eu acho assim que todos nós, cada um de nós, na posição de professor, na profissão de um pedreiro, de um pintor, de alguém que trabalha numa fábrica, de alguém que trabalha num comércio, né? Essas pessoas todas, quando fazem as coisas com espírito de serviço, que é diferente de trabalhar, né, Nando? Tem gente que fala assim, eu tenho um trabalho. Não, eu faço as coisas com espírito de serviço, que ou seja, de servir ao outro. Servir ao outro na necessidade que o outro precisa. Uma pessoa, vamos supor que eu tenho uma loja. Aí a pessoa chega lá e procurando um produto. E eu não tenho aquele produto que ele quer. Aí muita gente quer fazer o quê? Enfiar qualquer coisa. Ah, não, tem isso aqui que é a mesma coisa. Aí muita gente vai criticar esse comerciante. Mas será que a gente não faz algo parecido na vida também? Uma pessoa vem pedir uma palavra para a gente. Uma palavra. Um apoio. Um abraço. E a gente fala assim, hoje eu não tenho esse abraço. Mas olha, vai dar tudo certo, viu, cara? Nem ouve o que a pessoa está falando. Porque é muito fácil, né, Nando? Criticar o comerciante que quer empurrar alguma coisa. Muita gente quer empurrar o quê? A nossa ausência. A falta da nossa pessoa com as pessoas. A falta da nossa presença. Né? A gente dá um abraço meia boca. Né? Sorrir meia boca. Né? É mais ou menos assim também. Então, interessante. Fazer com espírito de serviço, de servir ao próximo. Né? Dando ao outro segundo a sua necessidade real. A pessoa está precisando daquilo. Né? Dentro das nossas possibilidades também. Né? É muito importante também essa questão de trabalhar o coletivo, né? Porque no coletivo nós temos aí a participação de todos, né? Tão necessária. Cada parte ali daquele quebra-cabeça, vamos dizer assim, cada pecinha que vai se encaixar, vai tornar possível alguma coisa que a gente precisa fazer pelo próximo e pela comunidade e por nós que estamos inseridos nesse coletivo. É uma união, é uma força. Quantas associações que a gente vê surgir, quanto agricultores que se unem para poder levar o produto do trabalho deles, o fruto do trabalho deles para o mercado, né? Porque às vezes a pessoa sozinha, ela não consegue sozinha obter talvez até o retorno do que ela investiu naquilo que ela investiu no seu lá na sua plantação, né? O seu esforço lá no campo. Aí uma vez, né? Tinha um produtor rural que ele tinha um milho de excelência. E aí o que que ele fez? Né? Ele sabia que existia polinização e que existia, né, no caso, a forma da pessoa comprar uma semente, mas muitos produtores em volta dele não tinham a possibilidade. Então, ele distribuiu a semente do milho, né, para que todos ali em volta dele também tivessem um bom produto, para que aquele produto na região não declinasse e que quando fosse comercializar fora, sabia, aquela região tem o melhor milho, né? Então as pessoas questionaram como você foi. Mas não, porque ao contato de uma lavoura com a outra podia haver prejuízo. Então ele falou, para não ter prejuízo para mim nem para eles, todos nós
trabalhar com a mesma semente. Olha que coisa boa, bonita, né? Com certeza, Nando, é a questão de compartilhar as coisas, né? Compartilhar coisas boas, não compartilhar as coisas ruins, né, Nando? Você estava falando, eu estava lembrando dos catadores de papelão, de vidro, né? Que tem cooperativas. Aqui em São Paulo tem muitas cooperativas, né? Esse pessoal, rapaz, é um pessoal que faz a faxina, que ajuda muito, inclusive, a manter a cidade mais limpa, retirando vidro, latas, papelão, tudo, né? Para quê? Para ser reciclado. E eles ficam com esses carrinhos no meio da rua. Eu sei que tem muita gente que reclama, porque às vezes atrapalha um pouquinho, né? Mas é outro pessoal. Você imagina um camarada puxando um carrinho embaixo de um sol desse, para se alimentar, para sobreviver, né? E é um trabalho tão importante, tão importante, que as pessoas não dão muito valor. Tão importante reciclar as coisas, né? E essas pessoas se unem, né, é claro, para sobreviver, mas ajudam tanto, né, de alguma maneira, né? Muito importante. Tanto que o Brasil, na questão das latinhas, é o país que mais recicla, né, nessa área. E agora as garrafas PETs, né, que são as garrafas de plástico, que antes não estavam sendo tão valorizadas, não eram nem, muitas vezes não eram rejeitadas, agora não, o pessoal está pegando garrafa de plástico. Então, quer dizer, veja como é importante cada peça dentro dessa engrenagem toda, fazer o que estão fazendo, né? E aí o Emmanuel Fries diz assim, ó, Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros, né? Então, importa considerar que na presente afirmativa de Paulo de Tarso, não vemos alusão ao sacerdócio presunçoso, né, Toninho? Então, Nando, ele está falando aqui de vários tipos, né? Aquelas pessoas presunçosas em qualquer nível, né? O sacerdote, o pastor lá na igreja evangélica, o médium famoso, o orador espírita, ó, no sacerdócio presunçoso. Porque o sacerdócio é uma coisa importante, né? Mas não é só nas pessoas. Porque nós falamos, o cara mais importante lá na igreja não é o padre. É todo um conjunto de pessoas, né? Lá não é o pastor. A gente começa a idolatrar pessoas, né, Nando? Idolatrar determinado padre, determinado, né? E todos são importantes. Sendo grandes exemplos, a gente tem pessoas que são notoriamente bons exemplos, fala-se dos exemplos dele, mas não é a pessoa só que faz o trabalho, né? Um orador espírita, por exemplo, ele fala, não sei o que, né? Tudo bem, né? Pode ser um exemplo, né? Mas se a pessoa for presunçosa, já tem questões que agravam. Por quê? Inclusive, se a gente for estudar um pouquinho, quem estuda um pouquinho, essas pessoas podem passar por um processo de mistificação e fascinação. Se acharem que são melhores que os outros. Daí vem a presunção, né? E nós não temos gurus, né? Nós temos pessoas que, como nós, estão ainda tateando na doutrina do Cristo. Alguns exemplificam com mais capacidade, com mais assertividade, mas todos nós, sem exceção, estamos tateando ainda na doutrina do Cristo, né? Estamos engatinhando, né, Nelson? Então, primeira coisa, sem presunção, muito importante, né? O Emmanuel alerta para isso. Claro que lá numa embaixada do Brasil, em qualquer país do mundo, o embaixador ali, ele é a pessoa na hierarquia mais importante naquele cargo, mas se não tiver ali os seus auxiliares, se não tiver aqui seus agentes, se não tiver as pessoas que estão junto com ele na administração, que estão nos contatos com o próprio país aqui, já que estão em outro, todos esses componentes, essas pessoas são importantes e podem se considerar um corpo de embaixadores, né? E eles, viu, Nando? E eles seguem a determinação do governo central. O que a gente está falando aqui é exatamente isso. Se você é embaixador, você tem que seguir o quê? As determinações do Cristo, não as minhas, não as pessoais, né, Nando?
como Paulo, né, sempre ele se considerou, né? Sempre se considerou, não sou eu mais que, eu não sou eu mais, quem é em mim é o Cristo, né? Ele diz em outras palavras, né? Então, a gente tem que estar entendendo a importância. E Paulo, nesse texto, ele não ele fala que em nenhum momento ele afirmou, né, ou aludiu a um sacerdote ali. Ele está falando de embaixadores, seriam os componentes de todo, é que nem entre seus discípulos e entre seus colaboradores ou entre seus apóstolos, nenhum tinha mais importância que o outro. Todos eram importantes, né, ao mesmo tempo. Então, todos os colaboradores das leis de Jesus, em qualquer situação da vida e no lugar mais longínquo da terra, são conhecidos na sede espiritual dos serviços divinos. É com eles cooperados devotados e muitas vezes desconhecidos dos beneficiários do mundo que se movimenta o Mestre, cada dia estendendo o evangelho aplicado entre as criaturas terrestres até a vitória final. E às vezes a gente consegue identificar esse tipo de pessoa, né, Toninho? Ela aparece aí, a gente fala, nossa, esse sujeito aí, a gente pode considerar ele como embaixador do Cristo. Então, Nando, e os beneficiários, pessoas que recebem coisas importantes pelo trabalho, pelo serviço que essa pessoa prestou, nem sabem da existência dele. Eu vou permitir falar de um querido amigo nosso, o Padre Luiz Carlos, que é um amigo querido nosso, um padre muito querido, que a gente sai de vez em quando para bater papo, a gente fala sobre religião, sobre filosofia, e o Luiz Carlos estava para ser indicado para bispo. E na época ele decidiu trabalhar lá em São Gabriel da Cachoeira, uma das últimas cidades que tem lá no Amazonas, e trabalhar com quem? Com populações ribeirinhas, os povos originários, indígenas, né? Estava lá, sem que ninguém soubesse, fez um trabalho, ele falou que foi tão legal, que ele aprendeu tanto com aquela pessoa, né? E ele que já tinha ido para Roma, foi secretário em Roma, porque ele fala 5 ou 6 línguas, se não me engano, né, Nando? E ele foi para lá, ou seja, é um exemplo para a gente, né? O Padre Luiz Carlos é um querido amigo nosso que dá esse exemplo para todos nós. Foi lá trabalhar lá com os ribeirinhos, lá quietinho, né? Fazendo um trabalho de quem? Trabalho do Cristo, ajudando as pessoas, né? Formando novas consciências, trazendo uma visão social para aquelas pessoas, para se ajudarem, né? Olha a importância de uma pessoa que ninguém fica sabendo às vezes, né? Mas como o próprio Emmanuel diz aqui no texto, eles estão por aí. E vez ou outra a gente está identificando, como nós identificamos o nosso querido Padre Luiz, né, uma pessoa dedicada ao próximo. Então, é nessas pessoas que a gente vê, não importa a denominação religiosa, né, que a pessoa tenha, às vezes eu ouço um pastor né, a forma que ele prega, a forma que ele age, fala assim, nossa, que pessoa maravilhosa, né? Então então, os embaixadores estão espalhados por aí, né? Digno é aquele que é embaixador do Cristo, né? Que está fazendo um trabalho para que o Cristo viva e chegue aos corações daqueles que sofrem, né, Toninho? Vou ler aqui, então, o último parágrafo que diz o seguinte: entendendo esta verdade, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. Repara a quem serves, porque, se já recebestes a boa nova da redenção, é tempo de te tornares embaixador de sua luz. Então, a gente vai comentar isso depois da prece, da oração e das vibrações, e aí, então, continuamos depois desse momento especial, que a gente pede aí para você reservar um copo de água, uma garrafinha, para que os benfeitores possam trabalhar nesse líquido precioso. Então, nós vamos lá para o momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, elevando os nossos pensamentos
ao nosso Mestre Jesus, ao nosso querido Jesus Cristo, e que nós possamos ser embaixadores, de alguma forma, dos seus ensinamentos, dos seus exemplos, para que, como embaixadores, possamos levar, não é, o seu conhecimento, consolo, amparo a tantos corações pelo nosso planeta fora. Pedimos aos benfeitores espirituais queridos que possam nos orientar, inspirar-nos, estar sempre enviando através do nosso campo intuitivo boas ideias e que nós possamos acatar, acolher e possamos receber em nossos corações e espalhar por todos os lugares as sementes do Cristo. E pedir a Ti, Jesus querido, que possas estar conosco nesse itinerário em que nós nos conduziremos pelo planeta mal ou bem, ou buscando ser cada vez melhor como embaixadores de Ti. Inspira-nos, Senhor, fortalece-nos para essa condução dos Teus ensinamentos, dos Teus exemplos. Que as Tuas bênçãos possam chegar, Senhor, a tantos corações que estão no nosso planeta fora, a todos os seres, a todos os lugares, os lares, entre todos os nossos irmãos e familiares, a todos aqueles que fazem parte da nossa comunidade, da nossa cidade, de onde estamos, onde moramos, na nossa vizinhança, todo o nosso país, em todo o nosso planeta. Que a Tua luz possa estar conosco, Jesus, nos fortalecendo, para que não esmoreçamos, para que não nos desencorajemos. Que a Tua luz nos fortaleça, esteja conosco, Senhor, não tão somente agora, nessa hora, mas por todo sempre, que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho, falar do Clube Amigos da Boa Nova e dizer que se você puder colaborar para que a gente mantenha no ar a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior e todos os setores de comunicação da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, colabore se seja sócio, olha, é fácil. Entre no site amigosdaboanova.com.br. Quer falar com alguém? Temos a central de atendimento, que é o 0800 12 018 38. E depois também tem o fixo aqui da Grande São Paulo, 11 2458 3214. E o WhatsApp, esse meio de comunicação rápido e instantâneo, que é o 11 97834 2246. Se você puder fazer uma doação espontânea e instantânea, uma doação de banco para banco, temos o Pix. Nossa chave é um número de celular. Anote aí, ó, 11 97 261 0272. Faça parte aí do Clube Amigos da Boa Nova e colabore com essa obra de comunicação do bem, do Evangelho de Jesus e do Espiritismo. Muito bem. Toninho, estamos aí falando desse assunto tão importante, e aí nós citamos a colcha de retalhos. E aí queria que você colocasse aí no contexto deste mensagem de Paulo, né? A colcha de retalhos. Então, Nando, é uma história interessante, a história da colcha de retalhos, que foi assim. Algum tempo atrás eu pensei assim, ó, que Deus é tudo ao nosso redor, tudo ao nosso redor, né? Isso aí em cima do que? De uma ideia do Paramahansa Yogananda, que ele fala assim, que Deus, ele do impessoal se fez pessoal, do subjetivo se fez concreto, ou seja, tudo em nossa volta é Deus. Se a gente pegar o livro dos Espíritos, fala o seguinte, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ó. Causa primária de todas as coisas. Tudo em volta é Deus. Então acontece o seguinte, as pessoas que estão à nossa volta são partes de Deus. Só que muitas vezes a gente fica selecionando. Por quê? Algumas pessoas são mais ásperas. Assim como eu também sou áspero para algumas pessoas.
Algumas pessoas são mais fáceis de lidar. Assim como eu também sou mais fácil de ser lidado por outras pessoas. Todos nós temos as nossas fragilidades, né? Eu não gosto de falar a palavra imperfeição nem defeito. Que Deus não faz nada com defeito e imperfeição. Temos fragilidades, né? Então pensando assim, ó, que Deus é tudo isso. Se Deus é tudo isso, ele é aquela pessoa mais difícil, aquela pessoa mais fácil, aquela pessoa mais áspera, aquela pessoa que é mais colorida, aquela pessoa que tem um tom meio cinza, vamos dizer assim, né? Vai ser, Deus é como uma colcha de retalhos. Aí eu pensei assim, vou pedir para eu tenho um amigo alfaiate que eu falei assim, vou pedir para ele guardar uns tecidos e fazer uma colcha de retalhos para mim, para usar nas palestras. A colcha de retalho tem essa característica, tem tecidos mais claros, mais quadradinhos, mais ásperos, não sei o quê. Mas o interessante é o seguinte, Nando, que se eu tirar um daqueles recortes da colcha de retalho, fica um buraco ali. Ou seja, a colcha perde a sua utilidade. Fica um buraco, por ali entra o vento. Quando a gente exclui pessoas da nossa vida, e aqui não estou dizendo para aceitar as pessoas, mas excluir as pessoas, quando a gente não aceita as pessoas, cada um está no seu jeito. Aquela pessoa que de repente é meio complicada para mim, eu vou ter a oportunidade de aprender alguma coisa, ter paciência, ter tolerância, assim como eu também vou ser a pessoa que vou ajudar alguém a ter paciência, né? Eu pensei em falar com esse alfaiate lá para fazer a coxa de retalhos. Interessante que na semana seguinte, uma pessoa conhecida minha, né, trouxe um presente para mim. Ela morava do lado de uma costureira. E ela comentava de mim, que eu atendia essa pessoa, né, com aula, atendimento. Ela comentou de mim, mas eu nunca tinha falado da colcha de retalho para ela. E ela falou assim, olha, me deu vontade de fazer uma colcha de retalhos. Tinha um dia aqui, e sabe para quem eu fiz? Tá lá para aquela pessoa lá que você conhece, lá o Toninho. E ela chegou e me deu um presente. Eu vou mostrar para vocês aqui, Nando, para quem está na televisão. Olha a colcha de retalhos. Ó. Aí, descrevendo, aí a gente vê o Toninho aqui, para quem não está assistindo, está ouvindo, várias cores, assim, branca, vermelha, azul, aí xadrezinho, aí mesclado, Tem verde, tecidos né? mais lisos, mais mais ásperos. ásperos. Então, a gente vê o quanto a colcha de retalho ela é uma união de tudo isso e passa a ser algo útil. E aquilo que você disse, né, Toninho? Quando se tira um pedaço dessa colcha, ela já não passa, ela já não é a mais mesma colcha, né? Eu estou excluindo uma parte de Deus, Nando. E olha, sabia como tudo na sociedade é importante? Tudo é importante. Aí você fala assim, aquela pessoa que faz um trabalho mais rústico é importante? É importante. Né? Ele pode ser embaixador do Cristo, se ele faz a coisa com amor. Então é isso que o Nando falou, se eu tirar um pedacinho desse, fica um buraco. Eu estou excluindo o quê? Uma parte de Deus. Vai ficar faltando alguma coisa. Então você que tem na sua família alguém que é difícil, procura trabalhar para ajudar essa pessoa. Não exclui a pessoa da sua vida. Não exclui. Não exclui. Procura ter mais paciência. Eu sei que algumas pessoas são delicadas, mas a gente aprendendo a lidar com essas situações fica mais fácil, se a gente tiver boa vontade. Uma das coisas que eu faço, né, Nando, é fazer o exercício da sombra, que a gente pode fazer um dia com mais calma. Quando uma pessoa me incomoda, eu vou ver como eu sou parecido com essa pessoa. E quando eu percebo o quanto eu sou parecido com ela, fica mais fácil lidar com ela. Porque é como se estivesse numa panela de pressão onde a gente já está sempre em conflito. Quando eu descubro isso, é como se tirasse o pino e aquela coisa despressurizasse. Vamos supor, eu tenho uma pessoa na minha família que é muito egoísta. Quando eu percebo que eu sou também egoísta, fica mais fácil lidar com ela. A relação fica mais suave. Por quê? Nós todos estamos no mesmo barco. Eu percebo que eu também sou egoísta ainda, que eu ainda também sou orgulhoso, sou intolerante. Fica mais fácil lidar. E aí a gente pode um dia falar sobre isso aí, como é que a gente faz esse exercício, né, Nando? Mas é uma maneira da gente lidar com aquelas pessoas que a gente acha que são mais complicadas para a gente. Espero que as pessoas usem também desse nosso pensamento para lidar comigo, com a gente, né, Nando? Porque também a gente deve ter as pessoas devem ter as suas dificuldades com a gente também, né? É interessante, né? Eu já vi também uma história do. Depois eu vou. O Toninho tá mostrando a coxa lá.
Fala aí, Toninho, para a pessoa ver aqui, ó, a sua coxa. Fala um pouquinho aí dessa aí, ó. Não dá para as pessoas verem, Toninho, porque elas não estão te ouvindo. Então elas não vão conseguir ver. Fala aí um pouquinho, isso. Então, aqui, ó, o Nando já falou, né? Você tem cor azul, ó. É importante, ó, parece que esse azul é grande, né? Mas tem uma coisinha aqui, mais azulzinho, mais clarinho aqui embaixo, ó, que parece que é pequenininho. Mas sem esse trabalho dessa pessoa aqui, fica um buraco, né? Esse é o embaixador do Cristo. Ah, o trabalho dele é humilde, né? Aquela pessoa que corta a grama da sua casa. Sei lá, a gente fala essas coisas normalmente, né? Mas é aquela pessoa. É aquela pessoa que cuida do som lá na casa espírita, que limpa o banheiro, que deixa as coisas, né? São embaixadores do Cristo. Tudo é importante, Nando. Tudo é importante. Muito importante ressaltar, desde que essas pessoas façam com amor, né? E ser embaixador do Cristo significa o quê? Seguir os exemplos de Jesus, né? Seguir e fazer com amor as coisas, né? É aí, né? Isso aí. É verdade. E essa participação, mesmo que não seja assim, uma participação que as pessoas considerem a melhor participação, é, não é quantidade, é qualidade, é a pessoa estar presente, é fazer a sua parte mesmo que seja mínima. É esse, né, é a ideia do embaixador do Cristo. Ele vai fazer não exatamente o que isso fazia, porque ainda nós estamos aprendendo, mas uma parte a gente pode fazer, e aí a gente se torna também um embaixador do Cristo, né? Muito bem, esse é o texto do Embaixadores do Cristo, do livro, não é? Do livro aqui, Caminho, Verdade e Vida. Se você for procurar esse texto, é a lição que a gente trouxe no dia de hoje, Embaixadores do Cristo. Busquem aí no Caminho, Verdade e Vida, na autoria do nosso querido Chico. E, Toninho, agora as suas considerações finais, nós estamos chegando no final, também as suas despedidas, depois eu também me despeço, aí depois você canta também para nós. Nesse último parágrafo, Emmanuel acentua bem, pergunta assim, a quem serves? A gente pode servir a interesses próprios, ao nosso ego, uma série de coisas. É muito importante a gente servir a causa do amor, a causa do Cristo, né? Em qualquer lugar que a gente esteja. Sendo ético, né? Sendo amoroso, sendo uma pessoa que tem aquela visão de ajudar as pessoas dentro de suas necessidades. É muito importante, né? É muito importante ter isso. Né? Então, seja embaixador do Cristo, servindo dentro do padrão do Cristo. Isso que é importante, servir dentro do padrão do Cristo. Exatamente, é isso mesmo. Então, olha, a gente agradece aí a sua audiência, a sua paciência, estar com a gente aqui nesse programa. Que carinho, que gostoso a gente poder saber que você está aí. Então, até o próximo programa Alvorada. Muita paz, muita luz, muito amor. E agora, o nosso querido, né, cantor, compositor, autor aí, né, de tantas obras, nosso querido Toninho, encerra cantando pra gente aí. Tchau, tchau! Tchau, Nando. Tchau a todos. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.